Agora sim, a gente começa o nosso bate-papo aqui com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Augusto, bom dia, cara. Obrigado por você ter vindo aqui no Morning Show de hoje. Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite. Augusto, eu já queria começar te perguntando, você concorda com a liberação dessas mensagens ao ex-presidente Lula? Aos advogados do ex-presidente Lula, com certeza, porque eles vão ser utilizados em recursos não só do ex-presidente, quanto de outros réus ou investigados da Lava Jato. Me incomoda um pouco a publicidade dessas conversas. Isso me incomoda. Eu não consigo imaginar, do ponto de vista estritamente técnico, o porquê de torná-las públicas, né? O que o ministro Lewandowski fez recentemente foi levantar o sigilo, que a gente chama, né? Tem vários níveis de sigilo dentro de um processo eletrônico e ele deixou essas conversas publicizadas. Sob o argumento, o ex-juiz Sérgio Moro também usou esse argumento já no passado, de que as conversas têm interesse público e, portanto, elas deveriam ser divulgadas amplamente. Eu acho que o acesso à defesa de investigados, acho que aí sim eu concordo, mas a publicidade dessas conversas me incomoda, até porque há ali, pelo menos de várias conversas que eu tive acesso, conversas até pessoais entre os procuradores, coisas que fogem completamente ao âmbito da investigação e da Lava Jato. Por isso, eu trato com bastante cautela esse tipo de intimidade, esse tipo de exposição. Perfeito. Joel. Bom dia, Augusto. Eu já tenho acompanhado o seu trabalho aí, sei que você vê com olhos muito críticos a Lava Jato e essa proximidade aí que se estabeleceu também dos procuradores, do juiz. Mas o que eu ouço de muitas pessoas do Ministério Público é que é comum procuradores e juízes conversarem. E, portanto, se você for anular o processo, por exemplo, que condenou o Lula, você vai anular grande parte dos processos desse país, porque, no fundo, embora não seja do ponto de vista perfeito da lei ou como deveria ser, o fato é que procuradores, promotores e juízes conversam, e isso é assim que se dá hoje em dia. Como é que você vê esse argumento? Conversar é uma coisa, combinar estratégia, antecipar decisão, sugerir provas, antecipar uma sentença é completamente diferente de conversar. Eu também converso com juízes, eu tenho amigos juízes, ministros, desembargadores, é óbvio que nós conversamos. Eu, pessoalmente, não converso sobre processo. Esses procuradores que diminuem a gravidade dessas conversas, dizendo que é normal conversar com o juiz, eu gostaria que eles me mostrassem os celulares para ver se eles conversam sobre processos. Se conversarem, está errado. Mas o que a gente tem nas conversas é muito mais do que uma simples conversa. Obviamente, Curitiba, Deltan, Januário Paludo, outros procuradores trabalham com o Sérgio Moro há mais de 10 anos. É evidente que possam ter uma proximidade, possam ter amizade até, podem sim conversar no celular. Aí não é problema. O problema é combinar a estratégia, antecipar a decisão, isso que não pode. Adriles. Augusto, bom dia. Bom dia. Não houve nenhum tipo de prova forjada, não houve nenhum tipo de deturpação de processo no caso do Lula. Ele foi condenado em 3 instâncias por mais de uma dezena de juízes, assim como extratos, houve dinheiro envolvido. Ou seja, existe uma série de provas cabais, não só de Lula, como de outros processos de condenados em primeira, segunda e até terceira instância, e todos eles agora estão na rua. Eu queria objetivamente te perguntar, você é a favor da eliminação, da condenação do Lula, sendo que não houve nenhum tipo de crime cabal, a não ser uma conversa que pode ser interpretada como não convencional? Você não acha isso um exagero e uma reação de um establishment corrupto que quer que o Brasil volte a ser como antes da Lava Jato, que foi a operação que mais combateu a corrupção no país? Deixa eu entender uma coisa, o que está em discussão aqui não é a absolvição do Lula. O recurso que vai ser julgado no Supremo não vai dizer se o Lula... Do processo. Vamos começar. Não é a absolvição dele. Ninguém vai dizer que ele é culpado, que ele é inocente, que ele cometeu crime A, crime B ou crime C. O que está em discussão é a parcialidade do juiz que o julgou. É completamente diferente de julgar o mérito da acusação. A condenação está aí. De fato, ela foi confirmada em outras instâncias. O que está em julgamento no Supremo é a parcialidade do juiz. Sabe como é que o Supremo vai responder? O objetivo não, a sua é mostrar... opinião que eu quero saber. A minha opinião sobre qual é a pergunta? Sobre a anulação do julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva. Você é a favor? Você acha que a favor da anulação de vários julgamentos feitos por um juiz claramente parcial que combinou com a parte de um processo a estratégia processual, inclusive indicando provas para essa parte processual. Aí as provas vão ser eliminadas? Que provas? As provas que tem contra o Lula, pedalinho, uma série de coisas. Não. É mais uma confusão
que muitas vezes as pessoas fazem. O processo não vai ser jogado na lata do lixo. Lógico que vai. Se tem uma anulação da condenação, o processo é jogado na lata do lixo. Não. Desculpa, Adriles, não é assim que funciona a justiça. E como funciona, então? Ele pode ser julgado por um novo juiz. O processo pode voltar a começar a andar. Depende de como o Supremo vai modular essa decisão. O processo não vai ser jogado na lata do lixo. O que vai ser jogado na lata do lixo é a sentença de um juiz parcial. Não só em relação ao Lula. O Lula é um dos casos entre os vários réus que tiveram, sim, sentenças e decisões tomadas por um juiz parcial, um juiz suspeito. A outra dezena de juízes em segunda e terceira instância que condenaram cabalmente, baseado nas provas concretas, absolutas, tudo isso vai ser jogado pelo ralo. E vai ter que ter um outro julgamento por outro juiz. Isso que você está dizendo é a porta aberta para impunidade total, Augusto. Não, isso chama devido processo legal. O devido processo legal de um país que deixa corruptos fora da cadeia. Legal. É engraçado que o devido processo legal em outros países, as pessoas vão para a cadeia sem nenhum tipo de distinção. Países envolvidos e distinção em classe social. Aqui no Brasil... Várias pessoas foram presas na Lava Jato. Mas agora estão todas soltas. Não, tem vários presos ainda, desculpa. Augusto, além do julgamento do Lula, que outro você poderia citar? Eu não sei exatamente outros réus que recorreram com relação à parcialidade, eu não tenho essa informação. Sei que outros réus, já não sei de nome quem são, mas sei que outros réus já estão usando essas conversas para tentar declarar a suspeição do juiz Moro.